Boa tarde a todos, amigas e amigos queridos. Estamos reunidos hoje para prestar uma singela homenagem à família Arjuman, senhora Richard, senhor Nader e sua querida filha Didar. Estou abrindo esta reunião, este encontro hoje, no lugar de Paulo Perim. Ele que é o mentor e apresentador deste programa já faz mais de um ano. Muitos amigos barrais e foram pioneiros aqui no Brasil já foram homenageados. Porém, hoje ele está hospitalizado, ele não vai poder estar conosco e me pediu para, então, fazer essa introdução no nome dele e dar boas-vindas a todos. Então, agradecemos a presença de todos. E, então, vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer. Como os amigos devem lembrar, devem ter conhecimento, não é? Que essa reunião está acontecendo, ela está sendo gravada, e, então, quem não estiver presente ou quem quiser olhar novamente vai ter oportunidade de fazer isso. Esta série de homenagens começou na memória dos pioneiros, não porque queremos exaltar ou homenagear as suas pessoas, e sim realmente conhecer um pouco da sua vida e de todo o amor e dedicação que eles colocaram para vir aqui no Brasil e para viver fora e longe da sua terra natal. E, como falei, a intenção a intenção não é realmente exaltar as pessoas, mas temos que conhecer um pouco da sua vida, das suas lutas, tudo que viveram e fizeram para servir de exemplo para nós, não é verdade? Antes de começar, porém, eu queria dar uma pequena explicação, porque ultimamente temos ouvido falar e visto na televisão populações inteiras que estão sendo refugiadas, quer dizer, fogem da sua terra natal para buscar refúgio em outro país, isso devido à guerra, a situações assim de política, de perseguição, ou então até a própria falta de trabalho e miséria tem levado muita gente a esta condição. Então, eu estou falando disso porque eu quero diferenciar a posição dos pioneiros barrais. Eles não vieram ao Brasil porque estavam fugindo da sua terra, porque eles tinham seu trabalho, seu lar, sua casa, sua família, e até um futuro promissor no seu país. Mas, por amor a Deus, para poder trazer a mensagem curadora de Baha'u'lláh, eles realmente deixaram tudo isso para trás e vieram para uma terra que mal conheciam onde fica no mapa geográfico, não conheciam o idioma, hábitos, costumes, mas vieram. Vieram trazendo mulheres, filhos e até, às vezes, pais idosos. E tiveram a coragem de recomeçar a sua vida de zero, buscando trabalho, porque na Fé Bahá'í não há padre, nem pastor, nem missionário. Quem faz esse serviço à comunidade e à humanidade são os Bahá'ís mesmo da comunidade, qualquer um que tenha realmente amor suficiente e coragem suficiente para se lançar nesta aventura espiritual. Então, foi o que a família Arjuman também fez. Então, a mensagem de Baha'u'lláh, justamente, que é a solução para estes problemas, foi o que os pioneiros Bahá'ís vieram trazer. E ensinar que existe só um Deus, que toda a humanidade é o povo escolhido e merece receber a mensagem de Deus, e que, mais uma vez, Deus falou para a humanidade através de Baha'u'lláh, mandou
sua mensagem de amor, suas leis, seus ensinamentos e principalmente soluções para os problemas da atualidade. Então, também a Fé Bahá'í ensina que existe um único Deus, uma única religião e uma única família humana. Então, é esta mensagem que os pioneiros vieram trazer. E, graças a Deus, a Fé Bahá'í tem progredido bastante no Brasil e graças a todo o sacrifício e trabalho desses amigos. Então, vamos ver um pouquinho qual vai ser o programa de hoje à tarde. Então, por isso, nós vamos ter 4 orações. A primeira vai ser a Maria Arjuna, a esposa de Bijan, e depois, então, uma gravação com a voz do vô e a avó de Bijan. E isso realmente é muito precioso, que eles têm ainda isso gravado, não é? Depois, então, vamos ter a homenagem das bisnetas, dos amigos, principalmente o Cílio Gil vai falar também. E então teremos um vídeo preparado por Bijan com mais detalhes sobre a vida e aventura da família Arjumand nesse campo espiritual. Então, por favor, se relaxem e fiquem felizes. E vamos ouvir essas orações e depois, então, saber um pouco mais sobre a vida desta família maravilhosa. Glória a ti, ó Deus. És o Deus que existiu antes de todas as coisas, que existirá após todas as coisas e que perdurará além de todas as coisas. Tu és o Deus que conhece todas as coisas e sobre todas as coisas é supremo. És o Deus que com misericórdia trata todas as coisas, que julga entre todas as coisas e cuja visão a tudo abrange. Tu és Deus, meu Senhor. Tu estás ciente de minha posição. Tu testemunhas meu ser interior, bem como o exterior. Concede teu perdão a mim e aos crentes que responderam a teu chamado. Sê tu meu amparo suficiente contra a maldade de qualquer um que queira a mim infligir tristeza, ou que a mim deseje mal. Em verdade, és o Senhor de todas as coisas criadas. És para todos suficiente, enquanto ninguém pode, sem ti, ser suficiente a si próprio. Pode entrar. والله نعوذ بمنزل أكبر حکایت کنند اسکندر رومی را جهان گشا بود و کشور ستاد و چون از فتوح ایران و توران و چین و هندوستان طبل وجود کو و با عشقتی بی پایان توجه به وطن مألوف نمود در شهر زور چراغ عافیت خاموش شد شش جهت پرده ظلمت فرا گرفت و صبح آخرت نمایان شد دانایان بر جنازه او جمع شدند و انجمن ماتم تأسیس نمودند هر کس تعزیت نمود و در مقام تأسف لبی گشود از جمله شخصی از پوشمندان برخاست
وذا المغاو بالناش بإيستاوت وقوف سبحان الله إن شاء جمعوني نموت ملك الملوك صوت السماء تفتش كأبد مملوكة دیگری گفت سبحان الله تیروز این پادشاه غیور را هفت اقلیم وسعت گنجایش نداشت امروز در شبری از زمین گنجایش یافت باوری اگر سلطنت باوری جوی در جهان الهی اسکندری جو و اگر ملک الملوکی خواهی در ظل فقر و درویشی در سبیل الهی دار ذوالقرنین جهان جاودانی گردی و علی تطریف و ثنایی. إلها معبودا مسجودا به یک کلمه از کلمات اولیا ارض و سما را خلق فرمودی به یک قطره از دریای جودت وجود را موجود نمودی توی مقتدری که قوت و قدرت جبابره و فراعنه بلاد تو را از اراده من ننمود ای کریم فقیری به بابت توجه نموده و ضعیفی به حبل اقتدا آورد تمسک جسته از تو کرم قدیمت را می طلبد و عفو جدیدت را سائل و عامل او را از دریای فضلت محروم منما و از کوثر زندگانی ابدی ممنون مسا توی قادر و توانا ای پروردگار ذرات عالم بر غنایت گواهند و بر فضلت مقر و معترف آیا مثل تو غنی مثل منی فقیر را محروم نماید حاشا و کلا اشهد و یشهد کل الاشیاء بانک انت اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین. Bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração, bem-aventurada
a cidade, a montanha e o refúgio, caverna e o vale, a terra e o mar, o prado e a ilha, onde se haja feito menção de Deus, celebrado o seu louvor. Isto é o que a minha filha Prisca escreveu para ser lido aqui. Olá a todos. Infelizmente, não pude estar presente e foi bem complicado conseguir tempo em um lugar calmo para gravar um vídeo. Então, escrevi este curto texto para ser lido. Peço desculpas. A lembrança que tenho dos meus avós e da minha tia, que perdi quando ainda nem tinha completado 10 anos, é de uma família bastante unida, com seus desentendimentos como toda a família, mas unida. A gente se reunia todo final de semana na casa dos meus avós até 1985, na casa que meu avô construiu na sua Rua Fagundes Varela, 84, que acabou por se tornar a sede Bahá'í de Curitiba. E depois no apartamento que compraram na Rua dos Funcionários. Sempre havia discussões animadas em todos os sentidos da palavra, principalmente quando estavam na conversa meu pai e meus tios Neda e Hamid. Crescemos muito próximos dos tios e primos, e eu gostava muito desses encontros. Meus avós foram muito amorosos à maneira deles. Minha avó, ótima cozinheira, sempre nos deliciava com seus pratos iranianos. Era um pouco severa algumas vezes, mas ainda assim muito amorosa. Meu avô era bastante reservado, mas também bastante amoroso. Tem que fazer vir o resto agora. Eu nunca me senti tão próxima deles quanto da minha avó materna. Mas ainda assim, tenho muito orgulho da história da nossa família e, embora não seja Bahá'í, tenho muito apreço por tudo que a fé Bahá'í trouxe para a nossa família. E admiro a coragem dos meus avós de ter deixado, com os 3 filhos pequenos, o seu país para ir na cara e na coragem, viver num país estrangeiro, sem falar a língua, encarando todos os desafios que isso implica, por uma causa na qual acreditava. Muito do que sou hoje devo a eles. E acho que a coragem para ir viver fora veio em parte da história de meus avós. Sou muito grato por tudo o que fizeram. Então, eu queria falar rapidamente também, porque eu sou Bianca, eu sou neta do Nader e da Nechar. Queria falar assim no começo, porque eu não vou conseguir ficar até o final, né? Mas eu queria dizer assim que, como a Prisca falou, né, os nossos avós sempre foram muito amorosos, né? A minha avó mais severa, mas também sempre muito amorosa, e eu acho que ela me ensinou essa imagem, assim, essa coisa da mulher forte, né? Essa mulher forte, independente, né, da maneira que ela
conseguia ser. E eu lembro que tinha uma história que ela sempre me contava, que tinha muitas fotos antigas na casa deles, e tinha uma foto da minha bisavó sozinha, e ela sempre falava, ela foi sozinha tirar essa foto numa época que as mulheres não saíam sozinhas na rua. E aquilo, para mim, assim, até hoje eu guardo aquilo, porque eu acho bonito isso, assim, essa coisa da força da mulher na família, que sempre ela demonstrou. E outra coisa é essa coisa, assim, da nossa família ser muito unida, né? Das duas irmãs terem vindo para o Brasil, né? Terem constituído as famílias aqui, e nós sempre muito próximos, né? Os primos, sempre juntos, sempre nos reunindo no final de semana para comer, para conversar, e eu acho que isso é o maior legado deles, assim, que foi essa família amorosa que eles construíram aqui, né? Que até hoje, mesmo eles não estando mais aqui, a gente continua junto sempre, continua muito próximo. E eu só tenho a agradecer por ter nascido nessa família, que eu amo tanto. É isso que eu tinha para falar. Estou muito feliz em poder prestar essa homenagem a Nader, a Nechatier Adjoman, de Dar Adjoman. Os pais e a irmã de Bijan, que é o meu maior amigo, um amigo de coração, e que convivi com eles um tempo que Deus me permitiu, né? E isso já faz, que eu conheço, quase 40 anos. Né? E eu lembro algumas coisas muito especiais. Nader é uma pessoa muito doce, uma pessoa que a gente tinha o prazer de conviver, né? Me lembro de uma ocasião, na reunião de ascensão de Bahá'u'lláh, era de madrugada, ele, o senhor Aziz também, mais alguns barrais, preparando a lareira, ligando a lareira, porque estava muito frio naquela noite, e me lembro dessa reunião muito especial, que estavam poucas pessoas, porque eram quase 3 da manhã, né? Mas muito especial, e os senadores muito ativos, organizando tudo. A Nechatier, eu tenho doces lembranças, ela preparava um litê muito delicioso, volta e meia me dava de presente um litê para poder levar para casa, uma pessoa firme, determinada. E de Dar, a gente trabalhou um tempo para preparar atividades para aulas de criança. Tinha, acho que a Assembleia nos delegou um planejamento, alguma coisa assim, a gente conversou muito sobre isso. Volta e meia, quando visitava eles, eu conversava com Didar. Ela nos deixou muito cedo, deixou muita saudade. Eu queria dizer também que Nader, Nechatier, como pioneiros, eles eram os esteios da comunidade. Sobre eles que nós podemos ter uma visão mais ampla da fé. É difícil, eu que conheci a fé nos anos 80, e que é sobre a determinação deles, né, o sacrifício deles, que a gente pôde olhar a fé mais ao longe, né? Sobre os ombros deles que a gente se debruça para poder ver a fé de uma maneira mais ao longe. Mas por isso que eles têm que sempre ser lembrados, tem que ser sempre faz parte da nossa memória afetiva e da própria força da fé de Bahá'u'lláh. Eles representam essas diversas pessoas que nos colocaram perto da fé de Bahá'u'lláh. Então, muitas saudades. Então, agora, depois de nós termos visto todos esses depoimentos, né, Dona Guite, vamos passar diretamente a história da família através do Bijan. Ele vai passar para nós o vídeo, né? Vou compartilhar o vídeo que ele gravou para a gente poder compartilhar com todos essa história bonita.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a este tributo a pioneiros. Hoje vamos fazer tributo aos meus pais, Nadir e Neshatieh Arjomand, e sua filha Didar. O pioneirismo é um ato admirável de desprendimento, de coragem e de amor. Mas, de certo modo, é também uma aventura. Não no sentido habitual da palavra, mas no sentido de que a pessoa se aventura em um mundo completamente desconhecido, disposta a enfrentar qualquer coisa que encontre pela frente e fazer todo o sacrifício necessário por uma causa na qual confia plenamente. Meus pais ajudaram a fundar a comunidade Bahá'í de Curitiba e permaneceram nesta cidade até o final de sua vida. Toda a sua vida está intimamente entrelaçada com a vida desta comunidade e faz parte dela. Então, começando, vamos falar um pouco sobre a família, as 3 famílias que deram origem aos meus pais. Primeiro, a família Fazl, depois a família Dustar e, finalmente, a família Arjomand. A família Fazl. Minha avó materna, que se chamava Lagaoye, era filha de Mirza Fazlollah, daí o sobrenome Fazl. O nome de sua mãe é desconhecido. Mirza Fazlollah Tafreshi, pai da minha avó materna, era filho de Mirza Nasrullah, natural de Tafresh, situado a 250 quilômetros de Teherã. Quando Bahá'u'lláh se encontrava em Edirne, Adrianópolis, entre 1863 e 68, ele chamou Mirza Nasrullah para tratar de assuntos de família. Então, Mirza Nasrullah e seu filho, Mirza Fazlollah, viajaram do Irã para Edirne. Então, aqui na foto, Mirza Nasrullah, o pai, é a segunda pessoa da esquerda para a direita na fila de trás, em pé. Aconteceu, porém, que Mirza Nasrullah, o pai, morreu em Edirne. E seu filho, Mirza Fazlollah, juntou-se aos companheiros de Bahá'u'lláh e viajou com eles a Aca, permanecendo lá por algum tempo. Depois, seguindo o conselho de Abdu'l-Bahá, ele retornou ao Irã para se casar e, posteriormente, ele recebeu epístolas de Abdu'l-Bahá. A família Dustar. Minha avó paterna, Talieh, e meu avô materno, Ataullah, eram irmãos, filhos de Neshatieh Hanum e Mirza Ali Akbar Tabib. Neshatieh Hanum, que tem o mesmo nome da minha mãe, pertencia à mesma família de Monajem Bashi,
a qual pertenciam também o senhor Cyrus Monagemi e o senhor Shapur Monagem. Neshati Khanum casou-se com Mirza Ali Akbar Tabib. Tabib significa médico. Ele era natural da província de Mazandaran, no norte do Irã. Então, Talié, minha avó paterna, e Ataullah, meu avô materno, eram seus filhos. Mirza Ali Akbar Tabib também recebeu epístolas de Abdu'l-Bahá. E, finalmente, família Arjomand. Meu avô paterno, Ibrahim, era filho de Mirza Khalil Tabib, também médico, e Muhtaram Khanum era a esposa dele. Mirza Khalil Tabib, natural de Kashan, localizada na província central de Isfahan, a 240 quilômetros de Teherã, era judeu que se converteu à fé Bahá'í. Na foto abaixo, ele aparece como membro da segunda Assembleia Espiritual Local de Teherã e está na fila de trás à direita. Ibrahim, meu avô paterno, era filho de Mirza Khalil Tabib e Muhtaram Khanum. Então, Lagoye, da família Faz, se casa com Ataullah, da família Dustar. E minha mãe, Neshatié, é a segunda de seus 6 filhos. Talié, da família Dustar, e Ibrahim, da família Arjomand, se casam. E meu pai é o segundo dos 6 filhos do casal. Meu pai nasceu em 1915 e minha mãe em 1917. Ambos em Teherã. Eles eram primos de primeiro grau, pois, como foi dito, a mãe de meu pai, Talié, e o pai da minha mãe, Ataullah, eram irmãos. Meu pai era engenheiro mecânico e trabalhava na empresa de estrada de ferro. Em 1951, quando o Irã adquiriu trens da Inglaterra, meu pai, juntamente com outros engenheiros, viajou para a Inglaterra para receber instruções e treinamento a respeito dos trens. E lá permaneceu durante 1 ano e meio. Mais tarde, minha mãe, meu irmão e eu fomos para a Inglaterra no início de 1952 e lá permanecemos durante 8 meses. Um episódio que eu quero contar na Inglaterra é que eu peguei pneumonia. Eu estava entre 5 e 6 anos de idade. Eu peguei pneumonia e fiquei internado no hospital infantil durante 3 semanas. Então, esse hospital era tão bom, tão maravilhoso, que as crianças, quando recebiam alta, não queriam ir embora para casa. Algumas choravam, que não queriam ir para casa. Bom, depois retornamos ao Irã, mas meu pai ainda permaneceu na Inglaterra por algum tempo.
Minha irmã Didar nasceu em novembro de 1952, depois de voltarmos ao Irã. Meu pai, na sua volta ao Irã, em 1952, ele vai à Terra Santa em peregrinação, na época do Guardião. O santuário do Bab estava em construção. 1953, a Cruzada Mundial de 10 anos. Quando o Guardião lança a Cruzada Mundial de 10 anos, a mão da causa, o Sr. Ali Akbar Kurutan, começa a realizar reuniões de incentivo para pioneirismo. Nesse mesmo ano, minha tia Furuzandeh, seu marido Aziz e seu filho Hamid, conforme já foi relatado aqui, nesses tributos aos pioneiros, eles foram para o Japão e, posteriormente, para a Venezuela. Em 1955, a perseguição aos Baha'is, que desde o início da fé nunca havia cessado completamente, teve um novo surto. E um mulá, chamado Sheikh Muhammad Taghi Falsafi, fazia pronunciamentos diários no rádio contra a fé e os Baha'is. Nessa época, a bela cúpula da sede Baha'i de Teherã foi demolida pelos fanáticos mulás. Mas disso participaram também militares e outras autoridades. Meu pai, ao participar de uma dessas reuniões promovidas pelo Sr. Kurutan, mando a causa, foi incentivado a sair como pioneiro com sua família. Ele pesquisou embaixadas de vários países da América do Sul e escolheu o Brasil, porque, segundo ele próprio, o Brasil foi o único país que lhe deu visto permanente lá no Irã ainda. Finalmente, no início de maio de 1956, deu início à sua viagem de pioneirismo ao Brasil, indo inicialmente de avião para a Itália, permanecendo em Roma por cerca de 10 dias e em seguida viajando para Gênova para tomar o navio rumo ao Brasil. Contextualizando um pouco a época da chegada da família ao Brasil. Era o ano de 1956, dia 1º de junho. O casal chegou com seus 3 filhos de navio numa viagem que durou 15 dias, vindo da Itália ao porto do Rio de Janeiro. Na época, os aviões de voo comercial eram a hélice. Ainda não havia os jatos. Os voos comerciais ainda não existiam na travessia do Atlântico. A Segunda Guerra Mundial havia terminado fazia 11 anos. E fazia 8 anos que o novo Estado do Israel havia sido fundado, bem como também a Organização das Nações Unidas. O mundo passava por imensas transformações tecnológicas, culturais, políticas e econômicas.
Essas transformações estavam a pleno vapor. E em meio século, veríamos mudanças que jamais poderíamos imaginar. Desde o telefone à manivela até o smartphone. Desde os discos 78 rotações, que se quebrava caso caísse no chão, até o CD. Quando nós chegamos ao Brasil, as músicas de sucesso eram as canções de Dolores Duran, Nelson Gonçalves, Ângela Maria e outros cantores. E a música instrumental de Pixinguinha, Jacob do Bandolim e outros. Logo depois veio a Bossa Nova, que dominou o cenário musical até o final dos anos 60. Em seguida veio o tropicalismo, os secos e molhados, etc. Mas depois veio também aquele tum, 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 tum. E acreditem ou não, a gente que gosta de ouvir isso, como se fosse o tan-tan-tan-tan da Quinta Sinfonia de Beethoven. No plano exterior, o mundo evoluiu imensamente, mas no plano interior, espiritual, está caminhando a passos de tartaruga. A sociedade humana está vivendo um estado generalizado de degradação, porque está constantemente ocupada somente com o mundo exterior e não sabe como lidar com seu próprio mundo interior, aquilo que constitui sua maior riqueza e que ninguém lhe pode roubar. No entanto, há muita coisa boa acontecendo também. É que estamos habituados a dar mais atenção às coisas negativas do que às positivas. Muitas pessoas estão experimentando um grande despertar para uma vida mais consciente e harmoniosa. Embora o número delas ainda seja ínfimo em relação à população mundial. Enfim, essas transformações aconteceram e são a realidade que temos hoje. Agora, depende de como as novas gerações vão lidar com toda essa herança que lhes foi legada. Há uma citação do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que eu gosto muito, que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Nesse período aconteceram também tantas transformações políticas e econômicas que não caberia mencionar aqui. Basta dizer que entre 1956 e 1994, o Brasil passou por pelo menos 4 mudanças de moeda. Então, voltando à família, estávamos no ano 113 da Era Bahá'í. Ainda não havia decorrido 100 anos da declaração de Bahá'u'lláh em Bagdá. Fazia 35 anos que Abdu'l-Bahá havia falecido e que Dona Leonora Roosevelt havia chegado ao Brasil como primeira pioneira.
Chogue Effendi estava vivo e a Cruzada Mundial de 10 anos havia sido lançada 3 anos antes. O único templo Bahá'í existente era o de Chicago, que havia sido inaugurado em 1953. Ao chegar ao Brasil, inicialmente nossa família permaneceu algumas semanas no Rio de Janeiro e então nos transferimos para São Paulo, onde permanecemos durante cerca de 7 meses. Nesse período, frequentemente nos finais de semana, eram promovidas grandes reuniões que reuniam os pioneiros e os Bahá'ís mais antigos. Os pioneiros iranianos que haviam começado a chegar ao Brasil no ano anterior, em 1955, e que durante algum tempo permaneceram em São Paulo, aos poucos começaram a se espalhar e formar novas comunidades Bahá'ís no interior de São Paulo e em vários outros estados do Brasil, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, etc. Assim, nós também nos mudamos definitivamente para Curitiba, onde em 1957, juntamente com outros pioneiros iranianos, fundamos a primeira comunidade Bahá'í de Curitiba. Nessa época, Curitiba era uma cidade pequena, com cerca de 200 mil habitantes. Havia bem poucos prédios no centro da cidade e, caso se subisse num desses prédios centrais, podia-se vislumbrar os limites da cidade por todos os lados. O número de automóveis era bastante reduzido e as ruas centrais relativamente estreitas. Ainda havia trilhos de bondes em vários pontos do centro, mas os bondes já não estavam mais em funcionamento. A cidade não possuía ainda uma estação rodoviária. Os ônibus que chegavam de outras cidades estacionavam na Rua Presidente Faria, atrás do prédio da Universidade Federal do Paraná. Também não havia supermercados, apenas armazéns. O leite, por exemplo, que ainda não era pasteurizado, era entregue em garrafas de vidro por carros puxados a cavalo. Meus pais estabeleceram residência no apartamento do 2º andar de um prédio na Rua Paula Gomes, número 291, a poucas quadras da Praça Tiradentes, que é o marco da fundação da cidade. Os pioneiros Habib Rezvani e Hushain Furutan já se encontravam aqui em Curitiba. E, aos poucos, outros pioneiros, como a família Taherzadeh, a família de Feridun Robar e Hossein Afnan, juntaram-se para formar a comunidade Bahá'í de Curitiba. Assim, a primeira comunidade Bahá'í foi estabelecida em Curitiba em 1957, sendo que seus integrantes eram todos pioneiros iranianos e seus filhos. Aqui na foto, a única pessoa que está faltando é a nora, que provavelmente estava dormindo, porque era bem neném.
A primeira Assembleia Espiritual Local de Curitiba foi estabelecida em 21 de abril de 1957, por aclamação, uma vez que havia somente 9 Baha'is adultos. Logo deu-se início também a aulas Baha'is para crianças. Os primeiros anos em Curitiba. Como os pioneiros ainda mal falavam português, alguns Baha'is brasileiros, como o casal Tex, de Porto Alegre, e a senhora Clotilde Martins dos Santos, de São Paulo, vinham com alguma frequência para Curitiba, para fazer palestras sobre a fé Bahá'í, em locais públicos como o auditório da Biblioteca Pública do Paraná e do Instituto de Educação, para atrair contatos. Aos sábados à noite, meus pais sempre realizavam na nossa residência reuniões para contatos. Com todas as limitações de língua, a fé era ensinada com a distribuição de folhetos e livretos e a leitura de trechos dos poucos livros que existiam na época, pelos próprios contatos. As primeiras declarações em Curitiba. Durante esse período foram feitos contatos também com a Sociedade Teosófica e o Instituto Neopitagórico. Como o Sr. Habib Taherzadeh falava Esperanto, já em 1958, alguns esperantistas se declararam, entre os quais Atílio Trevisani e Maria Siedleski e seu marido Casimiro, todos já idosos. Nesse mesmo ano também declarou-se Otto Zimmermann, jovem de origem luterana. Por volta do final dos anos 50, meu pai, que havia depositado todas as suas economias de vários anos em um banco, perdeu tudo porque o banco faliu. Porém, ele conseguiu se manter aqui com o apoio financeiro de meu avô materno, que era também seu tio materno. Outros pioneiros iranianos de outros estados também sofreram essa mesma adversidade. Os pioneiros Habib Rezvani, Hushain Kurutan e o casal Robad não permaneceram em Curitiba por muito tempo, provavelmente por dificuldade de trabalho. E por volta de 1959, todos já haviam saído de Curitiba. Habib Rezvani mudou-se para a Colômbia, e os demais permaneceram no Brasil, mas mudaram-se para outros estados. Contudo, já no início de 1959, veio dos Estados Unidos o casal de pioneiros Edward e Jane Howard, com 4 filhas: Christina, Carolyn, Tracy e Rhea, sendo que as 2 últimas eram filhas do casal e as 2 primeiras filhas do primeiro casamento da senhora Jane. Além disso, nos meses finais de 1962, chegou da Venezuela
a minha tia Furuzandeh, com seus 2 filhos, Hamid e Neda. O senhor Aziz ainda permaneceu na Venezuela por cerca de mais 3 anos. E, posteriormente, em 1965, também veio ao Brasil. Os primeiros Bahais nativos. Otto Zimmermann tornou-se Bahai já em 1958. Participava ativamente de todas as maneiras que podia, seja na divulgação de eventos Bahais, entregando convites, ajudando a criar exposições, participando de viagens de ensino ou como membro da Assembleia Local. Sua participação nas reuniões de contatos era especialmente atrativa, devido ao seu bom humor. Rui Santos declarou-se no início dos anos 60. Ele se tornou um Bahai ativo que continuamente trazia contatos às reuniões Bahais. Além disso, foi um destacado palestrante, que muitas vezes era solicitado a fazer palestras em outras comunidades. Foi também membro da Assembleia Local por muitos anos. Abelardo Carvalho Campos tornou-se Bahai nessa mesma época e durante muitos anos foi o secretário da Assembleia Local. Também foi membro do Comitê Local de Juventude e participou do ensino da fé e outras atividades afins. Osmar Mendes tomou contato com a fé durante as visitas dos Bahais ao Instituto Neopitagórico. Ele era secretário do Instituto e, em 1963, ao traduzir 2 livros Bahais, Ladrão na Noite e O Novo Jardim, ele tornou-se Bahai e foi eleito membro da Assembleia Nacional já em 1964. E nos 40 anos seguintes, a partir de então. As reuniões da juventude. Com a vinda do casal Howard para Curitiba, iniciaram-se reuniões para a juventude na sua residência, as quais se mantiveram ativas durante vários anos, com a participação de um número significativo de jovens, muitos dos quais eram provenientes da Escola Técnica de Curitiba, onde estudava o Riaz, filho do casal Habib e Farouk Taherzadeh. Nos anos seguintes, alguns desses jovens se tornaram Bahais, entre eles Celestino Gonçalves Filho, Olavo Zimmermann, Sutomo Kuraoka e Lincoln, cujo sobrenome eu não lembro, sendo os 2 últimos descendentes de japoneses. Foi criado também o Comitê Local de Juventude, que permaneceu ativo durante muitos anos. Esse comitê manteve durante vários anos uma coluna de jornal semanal, quase regular, com temas de interesse para a juventude, com foco nos ensinamentos bahais. Realizou viagens periódicas de ensino da fé a municípios próximos de Curitiba, como Rio Branco do Sul, Lapa e outros. Nos anos que se seguiram, foram feitas várias exposições bahais,
com distribuição de folhetos e venda de livros, sempre com a presença de Baha'is para explicar a fé aos interessados. Primeira Convenção Nacional dos Baha'is do Brasil. No início da Cruzada Mundial de 10 anos, o número de assembleias espirituais nacionais em todo o mundo era 12. E havia apenas 2 assembleias espirituais regionais que abrangiam todos os países da América do Sul. Somente em 1961 é que cada um desses países elegeu sua própria Assembleia Espiritual Nacional. Quando foi realizada também a primeira Convenção Nacional do Brasil, para a eleição de sua primeira Assembleia Nacional. Aqui essa foto é os Baha'is de Curitiba participando nessa primeira convenção. Em 1963, quando foi realizada na Terra Santa a primeira Convenção Internacional Baha'i para a eleição da Casa Universal de Justiça, o número de assembleias nacionais, que no início da Cruzada Mundial de 10 anos era de 12, havia saltado para 56. E foram os membros dessas 56 Assembleias Nacionais que pela primeira vez elegeram a Casa Universal de Justiça. Conferência Internacional Baha'i de Londres, 1963. Logo depois da Conferência Internacional, de 28 de abril a 2 de maio do mesmo ano, foi realizada a primeira Conferência Mundial Baha'i, no Royal Albert Hall de Londres, comemorando o centenário da Declaração de Baha'u'lláh em Bagdá. Ela teve a participação de cerca de 6.000 Baha'is do mundo inteiro e também do Brasil. Essa conferência, que inicialmente era para ser realizada em Bagdá, onde Baha'u'lláh havia feito sua declaração 100 anos antes, não pôde ser realizada nessa cidade devido às circunstâncias de perseguição à fé. Minha mãe e minha tia Furuzandê participaram dessa conferência, assim como vários outros Baha'is de Curitiba. A construção da casa da família Arjumand, 1964. Meu pai, engenheiro mecânico, que nos primeiros anos em Curitiba se dedica à fabricação de artefatos de ferro, como portas e janelas, carrinhos de feira, carrinhos de mão, mesas, cadeiras, etc. Posteriormente, desenvolve uma máquina para fabricar tijolos de cimento e tenta introduzir esse produto no mercado. Ele não obtém sucesso na venda desses tijolos, mas com eles constrói sua casa durante o ano de 1964. Em 1966, devido à dificuldade de trabalho, meu pai, já com 50 anos de idade, viajou para o Irã e lá permaneceu durante 2 anos, para trabalhar e prover o sustento da família. Em 1968, enquanto ele ainda se encontrava no Irã, minha mãe foi para lá e permaneceu algum tempo.
Os filhos começam a ingressar na universidade. Aquelas crianças que cerca de 10 anos antes haviam chegado ao Brasil com seus pais, agora aos poucos começam a entrar na universidade. Em 1965, Farhad, o mais velho dos três, entra para a Faculdade de Engenharia Elétrica, na Universidade Federal do Paraná. Em 1967, eu começo a fazer arquitetura. E em 1970, Guidar entra para o curso de Engenharia Química, na mesma universidade. Primeiro casamento Bahá'í em Curitiba, 1966. É realizado em Curitiba o casamento de Otto Zimmermann com sua noiva Alice. O primeiro casamento Bahá'í, já com validade como casamento civil. E logo em seguida, no mesmo ano, é realizado também o casamento de Cristina Reynolds e Celestino Gonçalves Filho. Em 1966, a Assembleia Local adquire sua sede local, um conjunto de escritórios no edifício Tijucas, no centro da cidade, onde é realizada a maioria das atividades barrais durante os 15 anos seguintes. Na época, é uma das poucas comunidades do Brasil que adquirem sua sede própria. Norival Miguel, o pioneiro para a Amazônia, 1967. Ainda em 1964, o Comitê de Juventude, numa tentativa de promover o ensino em cidades próximas a Curitiba, Hamid e Riaz fazem um trabalho de preparação para uma palestra em Rio Negro, cidade situada na divisa de Santa Catarina, a 108 quilômetros de Curitiba. No dia determinado, Rui Santos, junto comigo, vamos a Rio Negro para realizar a referida palestra. Porém, ninguém comparece. Durante o tempo de espera para retornar a Curitiba, o grupo encontra Norival Miguel, que é vendedor de algum tipo de carnê, que era muito em voga na época. E lhe ensina a fé. Como ele reside em Curitiba, é convidado para reuniões de contatos, aos quais ele comparece e logo na segunda reunião ele se declara. Em 1966, durante uma conferência Bahá'í em Itanhaém, no litoral do estado de São Paulo, Norival se oferece como pioneiro para a Amazônia. E no ano seguinte, segue viagem para o seu posto de pioneirismo. Em 1968, Rui Afanum, em visita ao Brasil, viaja a várias capitais, entre as quais Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, e realiza grandes reuniões com os Bahá'ís para incentivar o ensino da fé. Maria Celeste Lopes, a ex-freira que se torna Bahá'í, 1974. A história de como a Celeste conheceu a fé Bahá'í é bem conhecida e não cabe repeti-la aqui. Na mesma época, vários outros jovens também se declararam.
Meu irmão Farhad se forma em 1969 e começa a trabalhar na Telepar, companhia de telecomunicações do Paraná na época. Ele se casa com Cleusa Morozowski em 1978. Eu me formei em 1973 e logo saí como pioneiro para Florianópolis, onde comecei a trabalhar em uma construtora. Os pioneiros Gabriel e Darli Alencastro haviam chegado do Rio Grande do Sul em 1969 para Florianópolis. Então, eu me juntei a eles para fortalecer a comunidade Bahá'í de Florianópolis. Nessa época, quando nos finais de semana eu vinha para Curitiba, conheci Maria, que também fazia parte da turma de jovens que se declararam junto com a Maria Celeste. 2 anos depois, em 1976, nós casamos. Didar se forma em 1974, porém nunca chega a trabalhar como engenheira química, mas trabalha numa empresa de eventos. Anualmente ela viaja para Hannover, Alemanha, onde participa da realização de uma feira internacional. Algumas vezes viaja também para outros lugares, como Abidjan, na África, e também para Moscou, a antiga União Soviética. O nascimento dos netos traz muita alegria para minha mãe e meu pai, que sempre reúnem toda a família aos domingos em sua casa. Eu e Maria temos 3 filhas, Bianca, Mônica e Prisca. Bianca, a primeira neta, nasceu em 1978. E em seguida, Mônica e Prisca, respectivamente, em 1979 e 1980. Farhad e Cleusa têm 2 filhos, Leonardo e Rafael, os quais nasceram respectivamente em 1981 e 1987. Em 1984, meu pai e minha mãe se mudam da casa que haviam construído 20 anos antes para um apartamento não muito distante. E nos fins de semana a casa fica cheia de gente. Didar era especialmente carinhosa com os sobrinhos e sobrinhas e os enchia de mimo, mas dedicava a mesma atenção a todos, principalmente aos pais. Em 1981, o conjunto de escritórios do edifício Tijucas, onde até então funcionava a sede Bahá'í, é vendido. E por cerca de 1 ano e pouco, a sede Bahá'í funciona numa casa alugada. Assim, em 1984, quando meu pai e minha mãe se mudaram para apartamento, a casa que meu pai havia construído 20 anos antes e que durante 19 anos serviu como moradia para o casal, foi adquirida pela Assembleia Local, passando a ser a sede Bahá'í desde então até os dias de hoje. Em 1985, já com 70 anos de idade, meu pai sofre um infarto, mas não é submetido à cirurgia cardíaca e faz apenas um procedimento de angioplastia.
Porém, até o final da vida, os cuidados com o coração continuam a ser importantes e necessários. Em 1987, Didar descobre um câncer que toma a atenção da família toda, mas principalmente da mãe e do pai. Embora na família extensa houvesse muitos casos de problemas de rins, tanto da família Faso como da família Dustar, não tínhamos notícias de nenhum caso de câncer. Durante os 3 anos seguintes, Didar é periodicamente submetida a tratamento de quimioterapia e passa por várias cirurgias. Mas cada vez, assim que se recupera da quimioterapia, ela volta ao trabalho e se mantém ocupada na profissão que tanto amava e se envolvia. Ela faleceu em 1990, aos 37 anos de idade. Didar era o braço direito de seu chefe, o dono da empresa que trabalhava. Ao saber de seu falecimento, seu chefe, que estava viajando, enviou a seguinte mensagem aos pais e familiares da Didar. Aos pais e familiares da Didar. Meus queridos amigos e irmãos, passados apenas alguns dias da perda da nossa querida Didar, apesar da profunda dor, meu coração e alma é possuído de uma sensação de paz. Como sempre a Didar desejou aos semelhantes. É paz que conforta e que nos dá as forças necessárias para suportar a ausência de entes queridos. Quando fui informado da triste notícia, enviei uma mensagem aos meus companheiros da EPI, ressaltando as virtudes exemplares da minha querida amiga. Entre elas, a lealdade, a honestidade a toda prova, a amizade inabalável e incondicional, acrescidos de um comportamento ético e moral que completava seu caráter extraordinário e a destacava pelo seu elevado senso profissional. Fui desde o início sabedor da gravidade do mal que acabou exaurindo de forma dolorosa a sua saúde. No entanto, a sua vontade de viver era tamanha que permitiu, apesar do sofrimento, uma sobrevida cheia de esperança e permanente alegria, onde nem a dor era capaz de gerar em seu coração a revolta e o desânimo. A providência divina se manifesta quase sempre de maneira misteriosa e caprichosa, ceifando a vida dos jovens e prolongando a dos idosos, como querendo nos dizer que de fato a vida terrena é efêmera e o que vale é a paz e a vida eterna, proclamado pelos profetas do Senhor. Aceitem, pois, em meu nome e de toda a minha família, nossos votos de paz e conforto pela perda da querida Didar.
Minha mãe nunca mais se recuperou da morte da Didar. Ela, que sempre parecia ter bem menos de idade do que ela realmente tinha, envelheceu rapidamente. Mas meu pai, dentro do possível, procurava manter o equilíbrio do casal, que sempre continuava a reunir a família nos finais de semana. Em 1992, 2 anos depois do falecimento da Didar, minha mãe e meu pai viajaram à Alemanha, ao Canadá e aos Estados Unidos para visitar parentes e amigos, e também participar da Conferência Mundial de Nova York, que celebrava o centenário da ascensão de Baha'u'lláh. Nos anos que se seguiram, periodicamente eles convidavam os amigos para almoço, janta ou café da tarde. Os netos foram crescendo, estudando e se formando, trazendo muita alegria aos avós. Aqui é uma peça de teatro, A Arca de Noé, do falecido Linneu Portela, que foi apresentado no Sultaniye, em 1994. اولین شخصی که در فامیل ارجمند دیانت بهایی را قبول و به حضرت بهاءالله ایمان آورد میرزا خلیل. Aqui está um trecho de uma entrevista que eu fiz com meu pai e minha mãe em 2001, onde cada um conta um pouco sobre a sua família e seu pioneirismo. به تهران می آید و با دختر عموی خودش محترم خانم دختر دکتر نور محمود طبیب ناصرالدین شاه ازدواج می کند. پدر مادرم و پدر بزرگ مادرم اینها در موقعی که حضرت بهاءالله به طرف عکا تشریف می بردن، اینا همراه حضرت بهاءالله بودن. پدر بزرگ در ادرنه مرحوم میشه و پدر مادرم جزو کسانی که همراه حضرت بهاءالله بودن به عکا میرن. اون در عکا سالها بوده و تقریبا خیلی مونس جناب حسن اطهر بوده. Finalmente, no início dos anos 2000, os queridos pioneiros que em 1957 haviam se reunido em Curitiba para formar a primeira comunidade Bahá'í da cidade, tiraram juntos estas fotos. Uma bela lembrança para encerrar esta minha apresentação. Bijan, acho que esse seu vídeo tem também valor histórico, porque fala toda a história da comunidade de Curitiba. Parabéns por ter preparado. E realmente é muito bom saber da vida do senhor Nader e dona Nechat, e também da Didar, que faleceu realmente muito jovem. Agora, não sei se tem algum amigo que gostaria de rapidamente dar algum testemunho, fazer alguma homenagem, senão podemos terminar a reunião de hoje. Só agradecer e parabenizar a Bijan e a família. Obrigado. Muito obrigado. Luiz Henrique. Eu só queria
Eu só queria falar que minha mãe faleceu em 2005, aos 88 anos de idade, e meu pai faleceu em 2012, com 97 anos. Eu só tenho a agradecer essa família maravilhosa que eu conheci, era tão bem recebida por eles e eram muito amados. E também agradecer ao Bijan pelas palavras lindas que ele falou. Que Deus abençoe a todos. Dona Guite e Luiz Henrique queria falar alguma coisa também. Então, por favor, eu quero que as pessoas falem uma de cada vez, senão a gente não consegue ouvir. Por favor, Luiz Henrique, pode falar. Falando todos juntos, só fica bonito em cantatas de bar. Em live não dá certo. Eu queria agradecer a apresentação, linda reunião de homenagem. Muita coisa eu não conhecia, né, da história dos pais do Bijan e da Vidar. E realmente uma apresentação linda. Bijan, como tu costuraste com os elementos culturais, as músicas da época. Muito legal isso, para mostrar que eles não estavam num vazio, né? Eles estavam fazendo parte de toda uma evolução histórica do Brasil. Realmente é um documentário importante de ser preservado. E os depoimentos dos amigos tão lindos, né? Eles agora são anjos, com certeza, ativos, né? No Rendiapá, ajudando essa comunidade tão linda. Curitiba sempre foi uma comunidade linda, a gente sempre ia do sul para lá com alegria, sempre muito bem recebidos. E o Bijan foi a primeira influência fora de Porto Alegre na minha vida bahá'í, assim. Ele era arquiteto, eu também estava estudando arquitetura, daí eu ia para Florianópolis, eu ficava impressionado com o Bijan e com a Maria, peguei a Bianca no colo, troquei as fraldas da Mônica, quer dizer, realmente... Não, eu só queria dizer que quando a Darli ganhou nosso filho Neissan, foi o Bijan que levou ela para a maternidade e escolheu o nome dele, Neissan. E até hoje. Aquele tem que desligar, senão esse povo não vai embora, não. Não. A despedida no portão. Fica mais meia hora no portão dando tchau. Eu conheci uma pioneira americana em Portugal, que depois de alguns meses ela disse: eu não aguento mais, eu vou voltar para os Estados Unidos, porque esses barrais primeiro ficam falando durante 1 hora sentado, depois levantam para se despedir, ficam mais 1 hora falando. Então, não aguento ficar tanto tempo sem ela, usava aqueles saltos bem altos, sabe? Era uma pessoa muito chique. Então, realmente, ela foi embora, porque não aguentava agora. Tem que... Agradeço também a presença de todos vocês realmente vocês deixaram a reunião radiante. Que bom, que bom. Um beijo grande a todos. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Beijão. O Mauro. Olha, um beijão para todo mundo. A Raquel, um prazer te ver novamente, depois de tanto tempo. Fala aí, Maurão. Fiquei sem som um tempo aqui, fiquei mexendo, não consegui restaurar o som. Acontece. Ô, Ramiro, você não vai falar nada hoje? Ué, eu tô... O pessoal está querendo ir embora, então. Abração, Hamid, já. Tchau, tchau. 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 Isso aí. Beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, família do Bijan, Mônica, Prisca. Tchau, tchau a todos. Tchau.
Tchau, dona Gui. Muito obrigada. Eu só queria dizer que está até minha prima, Taroné Vargot, está dos Estados Unidos, aí participando também. Só E que ela gente de não fora. entende nada de português. Yes, I am here. Yeah, you're there. I saw the beautiful pictures. Oh, I loved it. And the last part, hearing Nesha June and Amuna there was the best. Loved it. Fantastic, fantastic. Can you see me? Or no? Yes, yes. Good, good, good. Good. I don't see myself, so I don't know what happened. But I'm glad to see everybody. Yeah, it was, I couldn't understand, but I felt the spirit and looking at the pictures. Thank you, Bijan John. Thank you. Thank you. We had Carolyn also from USA. Huh? Yeah. So it was lovely. So many years, 60 years ago. Wow. Yeah. Ok, eu vou ter que desligar